Bom, oficialmente, boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Ah, a última aula eu enchi o saco de vocês com relação a. Fico feliz que o Hugo está bem. Todos temos João, Arthur, Vitor, Hugo, Pedro, Raíssa e Angelita. Na última aula, enchi o saco de vocês quanto à fração para a gente fazer os exercícios, né? A gente fez alguns juntos. Acredito que faltaram uns 2 exercícios aqui. Eu acho que é interessante só dar uma revisadinha com isso de fração para dar uma consolidada. Aí fazer os 2 exercíciozinhos que faltaram, acho que 1 ou 2. Aí voltamos para, de fato, física. A gente deu uma pausa em física, foi para fração e voltamos. E vamos voltar. Gente, de modo geral, algum de vocês consegue me explicar como que a gente faz para somar a fração? Vocês lembram? Somar e subtrair fração? Vocês conseguem me falar rapidinho? Ou digitar assim? Só para ver o que vocês guardaram da última aula? Oi, professor. Professor? Oi, Pedro. Oi, boa noite. Boa noite, Pedrão. Você consegue, Pedro, me explicar como que faz para somar a fração? Eu vou ver aqui. Tô enchendo o saco de vocês com relação à fração, gente, porque vocês vão ver que nas provas, muitas das coisas que vocês vão fazer vai ter alguma correlação com fração, ou pelo menos essa noção, assim, de uma parte por inteiro, alguma coisa assim. O Enem, ele gosta bastante disso, viu? Fração, MMC, esse tipo de coisa. Fala, Pedro, tô esperando. A gente multiplica a base, daí o valor que der em cima, que der embaixo, a gente multiplica pelos valores de cima. Depois soma. Isso. A gente vai fazer o lance é que a gente precisa deixar a fração com o mesmo número de baixo. Esse número de baixo da fração, vocês lembram como que chama? O denominador? Isso, Pedrão, denominador. E o de cima? Ah, tá escrito ali, né? Numerador. Numerador. Eu não tinha visto que tinha deixado nesse slide da cola. Mas, enfim, a ideia é que a gente sempre deixe esse denominador igual para as duas frações, seja para soma, seja para subtração. E aí depois a gente faz aquele multiplicar em cima que o Pedro falou, que nada mais é que você corrigir, assim, deixar proporcional, e aí sim soma. Para multiplicar e para dividir, vocês lembram? Peraí, o quê? Para multiplicar? Para multiplicar duas frações, vocês lembram? Não é esse processo que eu falei, né? Não, vou explicar aqui o da multiplicação. O da multiplicação aqui, ó, imagina que a gente está multiplicando esse 1/5 vezes esses 2/3. A gente vai multiplicar em linha. Então vai ficar 2 vezes 1, 5 vezes 3. Na divisão, é o contrário. Você vai deixar a primeira fração quietinha e inverte a segunda. E aí depois multiplica tudo. Então, se a gente quisesse dividir se a gente quisesse dividir esse 1/5 por 2/3,
A gente teria que inverter a segunda fração, ou seja, ficaria 3 sobre 2, inverteu, e aí multiplica. Aí ficaria 1 vezes 3, 5 vezes 2. Na divisão, né? Você explicou na última aula? Expliquei, mostrei o vídeo todo. Ó, vou deixar vocês fazerem esse exercício aqui, para ver se ficou. Acho que a gente não fez ele da outra vez. Vou dar 1 minutinho, 2, aí vocês respondendo, eu volto para falar sobre física propriamente dita. Chegaram numa resposta? Não. Eu Vou ainda dar mais tô um lendo. minutinho. Vou dar mais um minutinho. Gente, vamos fazer? Ó, Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então é correto afirmar que, nessa compra, a fração correspondente à fatia, à quantidade de sabor chocolate foi. Qual resposta vocês colocaram? Eu ainda tava calculando, professor. Tô tentando, pelo menos. Ó, vamos lá. Ele fala que um pote tem a mesma quantidade de chocolate, creme e morango, ou seja, tem 1/3 de cada um. E o outro, quantidades iguais dos sabores chocolate e baunilha, ou seja, tem metade e metade. Então tem metade de chocolate e metade de baunilha. Aí ele fala, então é correto afirmar que na quantidade total, nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete sabor chocolate é quanto? A gente precisa pegar esse 1/3 do sabor chocolate do primeiro pote e somar com a metade do segundo pote. 1/3 mais 1/2 fica quanto, gente? Tem que deixar o número de baixo igual, corrigir em cima e somar tudo. Algum de vocês conseguiu fazer essa conta? Tava fazendo essa conta. E deu quanto, Pedro? 6. Isso, primeiro, qual o número que vai embaixo, Pedro? Embaixo é 6, eu acredito. Ótimo. E em cima fica quanto em cada uma das frações? Ficaria 6. Isso embaixo. Porque, ó, qual que é o mínimo Embaixo, múltiplo comum? Qual que é o primeiro número que está na tabuada do 3 e do 2?
Ó, vamos lá. 3 vezes 6. 1. Isso, é o 6. Então vai ficar alguma coisa sobre 6 aqui, ó. Agora, 3 vezes quanto que dá 6? Que número 2. vezes 3? Isso. Então aqui a gente sabe, ó, que ó, é 2, a primeira parte da fração. Agora a segunda, ó. Que número vezes 2 que dá 6? 3. Isso. Aí a gente, embaixo, deixou tudo igual no 6 e corrigiu a parte de cima. Somando isso agora, vai ficar quanto? 5. Exatamente, Pedrão. 5 sextos. Nossa alternativa D. E ó, esse aqui é o exercício da Federal de Minas de 2009. Não é um exercício absurdo, vocês estão vendo? É só em questão de interpretação de texto e saber fazer essa multiplicação, essa soma de fração. O Enem, que eu acho que deve ser o foco da maioria de vocês, matemática, ele não vai cobrar coisas muito absurdas assim, na boa parte das questões, mas vai cobrar de vocês exercício de interpretação, de entender o que ele está querendo dizer nas situações e a operação matemática, né? Mas se vocês não entenderem o contexto aqui, metade da a conta necessariamente em si não vai ser tão difícil, não. Na maioria das questões, né? Se tiver questões muito difíceis, aí vocês podem pular para o próximo. Ó, vou dar mais um pouquinho de tempo para vocês fazerem essa daqui. É da Unesp de 1994. Outro exercício de vestibular e que caiu numa faculdade importante aqui de São Paulo. É 9 e 7. Vou dar uns 3 minutos para vocês darem uma lida. Em seguida a gente faz junto. Se todo mundo entender o último exercício, podem dar um joinha, não precisa falar se não quiser. Boa, Raíssa, Roseli.
Gente, 9 e 11, chegaram em alguma coisa? Os resultados que eu obtive nenhum são desses. Nenhuma das alternativas. E vou ler aqui e você me fala o que você fez da questão, tá, Pedro? Vamos lá. 2 empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada. Cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades, ou seja, cada uma está começando de uma ponta da avenida. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra, os outros 81 quilômetros restantes, a extensão dessa estrada é de... Bom, se ele está falando que uma vai pavimentar 2/5, a outra vai pavimentar quanto para dar o total? Em fração. Não é para multiplicar 81 vezes 2, né? Não, ó. O todo da fração, o número de baixo, o denominador, é a parte toda. Lembra lá que o denominador é a pizza toda. Então, se está falando que uma vai fazer 2 partes do total de 5, a outra vai fazer quanto para finalizar os 5? 3. Isso. E ele fala que esses 3/5 são 81 quilômetros restantes. Então a gente sabe que 3/5 é 81 quilômetros. Aí vocês podem fazer por regra de 3, eu não sei o quê. Mas pode colocar na regra de 3 lá. 3 está para 81, assim como 5 está para x. Aí faz a conta. E aí a gente vai ter a quilometragem total da via. Entendi. Entendeu, Pedro? Ou não? Não entendi o que você falou. Acho que eu entendi. Vou dar mais um pouquinho de tempo para vocês fazerem a conta. Para montar no papel aí. Vai ficar como essa conta, gente? Não seria 125, né? Não. Ó, Não. 3 está para 81, assim como 5 está para x. A gente vai fazer aquela multiplicação em cruz. Então vai ficar 3 vezes x. Deixa eu digitar aqui. É que isso deu 405. Isso, dividido por 3. Então, eu tô calculando. Aqui, ó. 3 para 81, assim como 5 está para... Aí a gente vai ter aqui. Ó, vamos lá. 3 está para 81, assim como 5 está para x. Vamos multiplicar em cruz, vai ficar 3x é igual a 5 vezes 135. 81. Isso, boa, Pedrão. Aí x vai ser igual a 5 vezes 81. Aí tudo isso aqui dividido por 3. Que o Pedrão acabou de falar que é 135 quilômetros da via. Alternativa B. Então, no caso, 3/5 equivale a 81 quilômetros? Exatamente. Porque o exercício fala que uma empreiteira vai fazer 2/5 e a outra empreiteira vai fazer o restante. O restante de 2/5 é 3/5, que é o que está faltando.
Vamos lá, fazer esse daqui. É a mesma lógica do outro. Ele te dá um pedaço e pergunta o que vai acontecer no final. 9h16, mais 3 minutinhos, 9h19, a gente começa a responder junto. Professor, 1/10 é igual a 36 metros? Não. Ó, ele tá falando que uma peça de tecido, então imagina, sei lá, um tapetão. Após a lavagem, perdeu 1/10 do seu comprimento. Então, se ele tinha um tanto assim, ele perdeu 1/10, ele ficou menor. Aí, depois que ficou menor, ele ficou medindo 36 metros. Esse 36 metros equivale a quanto da fração? Se ele perdeu 1/10, ficou quanto do tecido? Em fração, Pedro. Ah, ele perdeu 1? Oi? Você disse que ele perdeu 1? É, ele perdeu 1/10. Ó, o tapete todo é 10. É o que vale a porção toda. Se ele perdeu um desses 10, ficaram quantos? Quantas partes? Ah, tá, peraí. É aquela coisa da pizza. A pizza vem 8 pedaços. Você come um pedaço, quantos pedaços ficam?
Gente, vocês chegaram em alguma resposta? Além do Pedro, mais alguém tentou fazer exercício? Roseli, Raíssa. Pedro, chegou em alguma conclusão? Infelizmente não. Vamos lá, gente, então. Ó, ele fala que uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento. Então, a peça toda equivale a qual fração? Se perdeu 1/10, qual que é a fração que representa O a total é peça de 10 sobre tecido? 10. Isso, exatamente, Pedrão. 10/10. O que ele perdeu foi 1/10. Se a peça era 10/10 e ele perdeu 1/10, qual que é a fração que representa o que sobrou? 9 sobre 10. Isso, Pedrão. 9/10. Aí ele fala aqui assim, ó. Perdeu 1/10 de seu comprimento e ficou medindo 36 metros. Esse 36 metros é o que ele perdeu, é o que sobrou ou é a peça tecido original? É o que sobrou. Exatamente. Então, ó, se é o que sobrou, a gente pode falar que esse 9/10 é igual a 36 metros. Tá dando para ver o que eu estou digitando aqui? Sim. Aí ele pergunta aqui, ó, nas condições, o comprimento em metros da peça antes da lavagem era igual a... Ele quer saber o quê? Quanto que equivale esse 10/10? Só um minuto, gente. Então, Então, ele quer saber quanto que equivale o antes. O antes era o quê? 10/10. A gente pode fazer aquela velha regra de 3. Ó, se 9 partes estão para 36, assim como 10 está para a peça original, vou chamar aqui peça de P. Como que fica essa conta aqui, gente? Fazendo a regra de 3. Vai ficar 9 vezes P é igual a 10 vezes 36. Eu vou jogar o P para lá, o 9, aliás, e vou isolar o P. P é igual a 10 vezes 36. Tudo isso dividido por 9. Alguém fez essa conta bonita aqui? Na verdade, antes de fazer a conta bonita, vocês acham que dá para simplificar essa fração? qual fração? Essa Essa. daqui, ó. Deixa eu 10 falar. vezes. Acho que dá. E se simplificar, fica como? Peraí. É que 36. É que 360, eu acho que é divisível por 9. Isso no caso 9. daria. No caso seria 7. 9. 40? No caso? Eu acho que eu tô falando errado. Ó, o 3, o 36, quando para simplificar, vocês precisam ver se os dois números são divisíveis por algum número em comum. Ou seja, é divisível por 2 o 36? Acho que sim. O 36 é um número par, ele divide por 2. Mas e o 9, divide por 2? Não.
Os Não, dois não vai. seriam divisível por 3. Isso. Aí você pode fazer 36 dividido por 3 dá quanto? Dá 12. 9 dividido por 3 dá 3. Aí você, de novo, o 12 e o 3, eles são divisíveis? O Sim. 12, se você dividir. Exatamente. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 10 vai dar 40. Então a gente sabe que antes da lavagem, a peça tinha 40 metros. Tá bom. No caso. O que Tá você não certo, entendeu, né? Pedro? Não, tá certo. Ah, a gente fez todos os exercícios de fração aqui. Eu vou dar uma relembradinha com vocês agora. A gente vai voltar um pouquinho em física. Só para pegar ainda o esquema da fração. Eu vou fazer igual a semana passada. Ao invés de dar biologia em seguida, eu vou continuar um pouquinho isso daqui, porque eu quero conectar essa parte de fração com a parte de física. Mas aí eu não libero vocês tarde, não. Eu libero vocês um pouco mais cedo, para compensar esses 5 minutinhos que eu não vou dar de intervalo e ser uma aula um pouco mais longa. Eu sei que cansa. Gente, agora que vocês estão craques da fração, que fração foi um problema mais mitigável, a gente deu para dar uma quebrada nisso. Por que eu estou enchendo tanto saco de vocês com frações, gente? Porque essa parte aqui da física, o conceito, eu entendi, eu percebi que vocês entenderam, vocês dominaram. Vocês conseguiram ter uma percepção de como que a imagem forma, a relação com o espelho e essa coisa toda. Mas, para a gente fazer o cálculo certinho das coisas, lembra que aquela fórmula é em fração? Ó? Essa fórmula aqui, deixa eu achar para vocês. Aqui, ó. Essa fórmula de física óptica, para a gente saber a medida do foco, da distância do objeto, da distância da imagem, que é o P e o P', né? Tá tudo em fração. Então, vocês, como que a gente faz essa conta aqui se a gente não sabe fração? Que é multiplicar fração, é somar a fração. Aí imagina, vocês entendem esse conceito, aí chega na hora do Enem lá, vocês erram a conta por bobeira da fração. Ou então aqui esse aumento, para saber quanto que a imagem aumentou em relação ao objeto. Aí vocês erram também por bobeira de fração. Vocês lembram, é óbvio que vocês estão vendo agora a fórmula, mas vocês lembram alguma coisa de como a gente usa essas fórmulas? Ou física óptica ficou assim no limbo, nunca nem vi, professor? Em que pé que vocês estão? Vocês lembram mais ou menos dessas coisas? E dá para a gente ir para um exemplo e fazendo um exemplozinho junto? Ou vocês querem que dê uma repassada rapidinho? Roseli, não. Caso tem essa primeira que você apontou, seria para frequência, dependendo, ou para a distância do objeto ou imagem, dependendo do valor que tem. Essa do A seria. A do A não lembro. Deixa eu ver. O A é pro aumento. Eu vou repassar aqui. A Roseli falou que não lembra muito bem. Vamos voltar aqui. Gente, esse daqui, a gente viu alguns tipos de espelhos, né? Aqui tem os espelhos côncavos. E por que eu coloquei os côncavos nesse resuminho? E por que eles são os mais difíceis? Porque, espelho plano, ele não muda o tamanho de imagem, ele não altera a distância da imagem do objeto. Então, se você colocar o mouse aqui, que eu estou usando, a 5 metros do espelho, o reflexo dele vai estar 5 metros do espelho, virtualmente, né? Se esse mouse tem 5 centímetros de altura, tá dando para ver agora, né? E eu coloco ele no espelho plano, ele vai ter ainda 5 centímetros de altura, não vai mudar nada.
O espelho convergente é a mesma coisa também. Espelho convergente lembra da bolinha de Natal. Como que fica? Vai ficar invertido, menor e virtual. Então, assim, fez 3, 4 exercícios que cobrou isso, vocês decoraram, nunca mais esquece. Agora, o espelho côncavo, ele depende. A forma como a imagem vai aparecer para a gente depende de onde a gente colocou o objeto. Como assim, de onde a gente colocou esse objeto? A gente tem alguns referenciais no espelho côncavo, que nem vocês estão vendo aqui. E quais são eles? Olha, a medida do centro do espelho. O espelho ele é côncavo, é como se a gente tivesse tirado um pedaço de uma esfera espelhada por dentro. A gente cortou um pedacinho. Aí forma um espelhozinho redondo assim, que a parte que reflete está para dentro. O C é a medida do centro, ou seja, é o raio dessa primeira esfera que a gente colocou. O foco é a região para onde os raios vão convergir. Ou seja, os raios vão bater no espelho e vão convergir ali nesse ponto específico, que chama foco. Por isso que leva o nome de foco. Esses dois pontos vão ser os nossos referenciais para entender como que a imagem vai ser formada. O primeiro deles. E outra coisa, gente, tem que lembrar que o foco ele está sempre na metade da distância do centro. Então, se o exercício te falou que o centro de curvatura, o raio do espelho e coisa e tal, é uma medida X, é 10, o foco vai ser sempre na metade, vai estar a 5 centímetros do espelho. Aí a gente tem 5 posições. A gente colocou a primeira, o objeto, o mais longe possível, para trás do centro. Como que essa imagem vai ser formada? A gente traçando os raios notáveis, paralelo foco, foco paralelo, enfim, quais vocês quiserem traçar, vai dar sempre a mesma conformação. A imagem ela vai ser real, porque ela está do mesmo lado que o nosso objeto, invertida e menor. Se a gente colocar exatamente em cima do centro, a imagem vai ser real, vai ser invertida, só que o tamanho dela vai ser igual. Se a gente aproximar um pouquinho do espelho, o objeto, e colocar entre o centro e o foco, em qualquer lugar que esteja entre o centro e o foco, a nossa imagem ela vai ser formada real, invertida, só que agora ela fica maior. Se a gente colocar o nosso objeto exatamente sobre o foco, em cima, o foco é 5 centímetros, a gente colocou o nosso objeto a exatos 5 centímetros. A imagem ela vai ser chamada imprópria, porque os raios que saem dela nunca vão se encontrar para formar uma imagem. Porque o raio que sai o que forma a imagem é o encontro dos raios que saem do objeto, que são refletidos ali, a setinha vermelha. Só que quando a gente coloca o objeto sobre o foco, esses raios nunca vão se encontrar. Por isso que se é chamado impróprio, não forma a imagem. Agora, o último caso, a gente colocou o objeto depois do foco, entre o foco e o espelho. A imagem agora ela vai ser virtual, então o único caso que a imagem é virtual é nesse. Direita e maior. Ou seja, esse também é o único caso que a imagem ela é direita, ela está no mesmo sentido que o objeto. Aquelas fórmulas que aparecem aqui em seguida são para a gente calcular essa distância. Porque supõe que o exercício te fala que o objeto está a 5 centímetros do foco, o foco tá a 10 centímetros e ele quer saber a que distância que essa imagem vai estar do espelho, que é o nosso pelinho. Aí você vai precisar colocar as informações aqui e fazer a conta. Agora, se ele fala, por exemplo, que esse A é de aumento, é quanto a imagem aumentou ou diminui em relação ao objeto. Se a gente coloca que ele fala que o objeto tem 10 centímetros
e teve um aumento de 20%. Você vai precisar achar o tamanho da imagem. Aí você vai precisar jogar nessa fração aqui e saber manejar essa fração. Ou então ele nem te dá o aumento, mas ele te dá as outras informações. Que nem aqui, menos P' sobre P e sobre O. Se ele te der essas algumas informações aqui e pedir a outras, vocês vão precisar saber colocar as informações aqui e resolver a fração. Fazer a regra de 3 lá, coisa e tal. Esse exercício aqui eu já tentei fazer. Fala, Pedro. Você pode voltar ali no cálculo? No slide anterior. Esse? Não, era um que tinha cálculo. Tinha o quê? Tinha cálculo. Cálculo? Aplicando. Deve ser esse aqui. Isso. Esse mesmo. Explica essa parte de baixo aqui. Eu tinha anotado no caderno, só que daí eu olhei aqui e fiquei meio perdido. Ah, explico. Por favor. Essa parte de baixo que você fala é calculando pelinha? Exato. Eu vou fazer esse exercício com vocês aqui. Vamos ler junto eles. Esse aqui eu já tinha tentado fazer com vocês da outra vez. Ó, ele fala, um objeto real medindo 6 centímetros. Então, o nosso 6 centímetros é o que aqui, gente? Ó. O 6 centímetros... Isso, é o nosso O. Exato, Pedrão. É colocado perpendicularmente sobre o eixo principal de um espelho esférico convexo a 36 centímetros do vértice do espelho. Então ele fala que o objeto está a 36 centímetros do espelho. Então 36 centímetros é qual das nossas letrinhas lá? É o I, o O, o P ou o P'linha? O 36? Isso. Deixa eu ler de novo. Não seria o foco, né? Não, é outro. Ó, o P e o P'linha, eles medem distância. O P mede a distância do objeto e o P'linha a distância da imagem. Então, 36 centímetros vai ser a distância do objeto, que a gente chama de P. Aí ele fala, sabendo que o raio de curvatura do espelho mede 24 centímetros, então 24 centímetros é o nosso quê? É o nosso foco ou o nosso centro de curvatura? Seria. Não tá dizendo que seria o raio o centro de curvatura? Isso, então. Se o 24 centímetros vai ser o nosso C. Eu falei para vocês que o foco é sempre o quê em relação ao centro de curvatura? C. Olha, você lembra que eu falei para vocês, gente, que o foco ele está sempre na metade da distância do centro? Então, se está falando que a medida do centro de curvatura é 24 centímetros, o nosso foco vai ser 12 centímetros. Aí ele fala, determine as características da imagem. Para a gente determinar as características da imagem, a característica da imagem depende de onde a gente coloca o objeto e de qual espelho a gente está falando. A gente está falando do espelho convexo. O espelho convexo forma qual tipo de imagem? Vocês lembram as 3 características? As características do convexo é digital. Isso, virtual. É virtual, menor.
Qual era o outro? Invertido. Isso. Então a gente espera que o nosso pelinha. A gente espera dessa imagem aqui que o aumento seja menor que 1, porque está diminuindo. O nosso I tem que ser menor que 6. E o nosso pelinha, se é convexo, ó, se é convexo o espelho, o nosso pelinha vai ser. Na verdade, o sinal do pelinha aqui não vai interferir muita coisa, não. Mas, enfim. Aí ele fala isso aqui, ó. Foi o que eu comentei com vocês. Ele anota os dados. Isso é sempre muito importante de fazer vocês também. Aí ele fala o módulo da distância focal que eu comentei, que é a metade do raio. A gente chegou em 12. Aí aqui, ó. Entretanto, lembra, o espelho é convexo. O foco do espelho convexo está sempre virtual, é sempre negativo. Então, o foco é virtual e a distância é negativa. Foco igual a menos 12 centímetros. A gente quer saber a distância que essa imagem vai estar do espelho. A gente quer saber o nosso pelinha. Substituindo aqui, vai ficar 1 sobre menos 12 é igual a 1 sobre 36, que 36 é o nosso P, e o nosso pelinha está aqui, que é o que a gente quer. Aí ele vai pegar o 1 sobre 36 e jogar para o outro lado. Se está positivo, vai para o outro lado negativo. Aí vai ficar 1 sobre P é igual a menos 1 sobre 12 menos 1 sobre 36. Como que a gente resolve essa conta aqui, gente? Está subtraindo uma fração de uma outra fração negativa. Vocês vão ter que fazer, primeiro, o MMC, que eu comentei com vocês. O 12 e o 36, o MMC vai dar 36, porque o 36 vezes 1, 36. 12 vezes 3 vai dar 36. Então, o primeiro número que está aí na tabela, na tabuada dos dois, é o próprio 36. Aí ele corrige em cima. Pô, se o 12 teve que aumentar 3 vezes para chegar em 36, o 1 vai ter que ser multiplicado por 3 também. A gente vai ter que 1 sobre pelinha é igual a menos 3, que a gente corrigiu ali, menos 1. Menos 3, menos 1. Se está devendo R$ 3 na padaria, vai lá, compra mais um pãozinho de R$ 1 e não paga, você fica devendo R$ 4. 1 sobre P é igual a menos 4 sobre 36. Você fazendo a conta, que até ontem 4 vezes 9 dá 36, a gente vai ter que o nosso pelinha é igual a menos 9 centímetros. Esse menos 9 está querendo dizer que o pelinha, o que a gente achou aqui concorda com o que a gente espera que aconteça. A gente espera que o pelinha, que a imagem seja formada virtual. Se a imagem é formada virtual, o pelinha vai ser sempre negativo, que é o que a gente achou. Fala, Pedro. Professor, então no caso, a gente não multiplica o 12 vezes 36, a gente acha o MMC deles. Isso. Mas por que a gente. Então. Mas eu não poderia multiplicar eles? Poder você pode, mas faz a conta e me fala depois. Quanto que dá 12 vezes 36? Vai dar um número muito grande, não tem por que você fazer isso. Que aí depois você vai fazer 12 vezes 1, cruzando ali, né? 36 vezes outro 1 e 12 vezes 36. O que eu falei para vocês que fazer multiplicando dá certo, dá. Mas olha o trabalho que você vai ter aqui, multiplicando, só vai ficar 12 vezes 36, dá um número muito grande. Por isso que fazer o MMC para número grande é mais fácil, entendeu? Porque você já simplifica e faz com o número menor. No caso, eu tinha esquecido, mas. Do jeito que você falou, faz mais sentido mesmo. Agora tá fazendo mais sentido pra mim. Entendeu? Entendi. Daí, no caso, 36 dividido por 12 é o que deu o 3 ali, né?
Deu esse -3 aqui. É. Beleza. Aí ele fala, como o P' é menor que zero, a imagem virtual, que é o que a gente já tinha concluído. Aí ele fala, a imagem... a gente precisa saber o tamanho da imagem. A gente não tem o I, mas a gente tem o O, que é 6. O menos P' a gente acabou de achar. Então vai ficar menos 9, o sinal anula, sobre 36. Aí aqui é o que eu falei, ó, de fazer a conta da fração certinha, porque a gente vai multiplicar o 36 vezes 1 e o 6 vezes 9. Aí depois isola e vai ficar I igual a 1,5 centímetros. Quando ele resume aqui nesse gráfico, é tudo que a gente comentou, porque ó, o tamanho do objeto aqui está maior do que o da imagem, ele está a 36 centímetros, aqui está aqui a 9. Os raios estão se projetando todos virtualmente, estão todos negativos. E aqui você conseguiu achar todas as medidas que você precisava. Mas vocês viram que aqui a parte mais chatinha, ou pelo menos uma das partes chatas, é fazer essa conta da fração. Essa parte aqui, gente, é uma coisa que, assim, muito provavelmente a maior parte das pessoas erram aqui. Não é nem na parte da física. Física, química e coisa e tal, a galera erra não é pelo conceito de fato, mas pela parte matemática. Por isso que eu revisei fração com vocês. Eu espero que essa revisada de fração, essa última aula que a gente teve só de coisa mais básica, matemática básica, e uma aula um pouco mais comprida do que o normal, tenha ajudado. Tem mais exercícios aqui, já é 9h50, eu acho que vocês já devem estar cansados e não vai dar tempo de dar uma segunda aula, mas o que eu queria com vocês, deixa eu parar de gravar aqui.